Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Boa tarde, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Hoje, domingo, dia 1º de março, iniciamos mais um mês do ano que vai passar muito rápido. Comigo no estúdio está o Capitão Prestes. Boa tarde, Capitão. E hoje queremos levar o melhor do assunto de direita para você. Como já disse, o nosso papel aqui é pegar tudo que saiu, um monte de informação. Algumas, ou talvez a maioria delas, só cortina de fumaça. E fazer de tudo isso algo simples para que a nossa militância entenda, mas principalmente saiba qual que é a intenção por trás de algo que sai na mídia. Então, esse é o nosso principal papel, mas também vamos falar de outros assuntos, as eleições que já aí batem as portas, pelo menos o calendário eleitoral, e isso eu quero falar com vocês, que a eleição, de fato, começa agora, no dia 4 de março. 30 dias que terá de janela eleitoral, onde os políticos poderão mudar de partido sem perder o seu mandato para disputar as eleições em 2026. Eu quero falar e explicar também algumas coisas acerca disso para que vocês entendam direitinho. Mas não podemos também deixar de falar dos assuntos internacionais, até porque, já disse, nós vivemos a americanização da política brasileira. Então, as coisas que acontecem nos Estados Unidos têm refletido politicamente no Brasil por conta do cenário já até polarizado de direita e esquerda, e esses assuntos têm sido utilizados fortemente, tanto pela esquerda como também pela direita, para envolver suas militâncias no Brasil. E a grande notícia, de fato, é o bombardeio de Estados Unidos e Israel ao Irã e toda a repercussão, todo planejamento de ação, estratégia que houve em torno disso, e a gente também fazer uma leitura no que isso acaba atingindo o Brasil politicamente. Mas vamos até começar por isso, que é aí um bombardeio entre Israel e Estados Unidos ao Irã. Bom, nós não sei se dá para dizer que fomos pegos de surpresa, até porque já era algo anunciado. É bem verdade que dentro de um contexto estratégico ninguém fala, olha, amanhã cedo nós vamos te bombardear. Igual acontece com mandado judicial, né? Quando chega os policiais para fazer operação por ordem de justiça, eles vão de madrugada ali por volta das 5 da manhã, a pessoa está dormindo ainda, e não anunciam, né? É uma surpresa, e o bombardeio também tem que ser assim. Então, não dá para a gente tolerar que a imprensa fala que foi um bombardeio de surpresa que se torna algo ridículo. Ninguém vai ficar anunciando que iria bombardear determinado dia, determinada hora no país. Mas, no entanto, já esperávamos uma ação dos Estados Unidos contra o Irã por todo um entorno que acontecia. Claro, a movimentação das tropas, as esquadras americanas se movimentando lá para o Oriente Médio. Então, mediante algo que já havia sendo anunciado pelo presidente Trump, já havia a espera de que algo iria acontecer a nível estratégico e militar na região. Bom, e a gente tem que entender também
como os dois lados agem com relação a isso. Até porque a esquerda explora muito isso, porque os Estados Unidos querem ser controlar o mundo, né? Eles acusam os Estados Unidos de imperialismo. Eles gostam de criar, claro, fatos, títulos, narrativas em torno dessa situação. Mas a gente tem que voltar ao mês passado. Na verdade, é o mês de janeiro, até porque nós já estamos no mês de março. No mês de janeiro, civis iranianos foram às ruas protestar contra o regime dos ayatolás, que é o regime vigente lá no Irã. Para entender, até os leigos entenderem, no Brasil nós temos regime de democracia, né? Na China nós temos comunismo. Na União Soviética, ou na Rússia, né? Olha, a União Soviética, onde eu estou ressuscitando a União Soviética, porque hoje eu também ouvi uma comparação absurda, mas depois eu vou falar sobre isso. Na Rússia, o regime é socialista. Né? E lá no Irã, o regime ele é totalitário, ele é um regime de ayatolás, ou seja, a religião que acaba dominando o país. Então, é um regime que ele não meramente ideológico de esquerda e direita, mas ele é teocrático. A religião domina ou tem o poder sobre o país. E esse regime, ele é extremamente opressor, extremamente opressor. Não existe diálogo com outros lados, ou sequer existe outros lados no Irã, né? Ou você está com os ayatolás, ou você é um criminoso e vai ser morto por isso. Ou você é islâmico, ou você é infiel e vai ser morto por isso. Lá não tem diálogo com outras partes. Ou é aquilo ou nada. Mas ainda assim, a parte da população, até porque se pega algumas fronteiras ali, então parte da população acaba tendo acesso a outra cultura, a exposição a propaganda de outros regimes, e as pessoas foram às ruas, né? É estranho dizer, mas foram democraticamente protestar nas ruas do Irã e foram severamente reprimidas. Números estimam cerca de 5.000 mortos neste protesto. 5.000 mortos. Guarde esse número, porque ele é muito importante, e principalmente para a gente derrubar as narrativas da esquerda brasileira, que tenta colocar aí a ação como opressora, como invasora, né, uma série de coisas. Mas foram cerca de 5.000 mortos iranianos. Né? Eles mataram os seus por protestarem, por não concordarem com o regime dos ayatolás. Bom, existem mais coisas além disso? Existe sim. Mas iam ser executados cerca de 400 manifestantes, uns 15 dias atrás. Uns 15 dias atrás, anunciaram que iriam executar cerca de 400 manifestantes daquele dia. E os Estados Unidos deu aviso. Não faça isso. Não faça isso. Vocês não podem matar pessoas a esmo sem que essas cometam crimes meramente porque não concordam com o ayatolá. Né? Então os Estados Unidos deu um recado. E foi mais contundente nesse recado quando houve uma resposta sobre soberania nacional. Aquela velha coisa que a esquerda gosta de ignorar. Né? Não, aqui nós somos soberanos, nós fazemos parte de uma nação, aí eles colocam aberta, né? Mas não podemos tolerar crimes, aí coloca a manifestação como sendo crime. Os Estados Unidos foi mais forte no seu recado. Se vocês executarem essas pessoas, nós iremos agir. Este foi o recado. Aí, mediante uma palavra mais forte, é claro, esquerda gosta do coitadismo, né? Do coitadismo.
como capitão. Não sei se você já conversou com... Nem sei se tem mais hoje, mas antes tinha um tal de emo. Você ouviu falar do emo? Né? Então o emo, ele é o sensível, não é isso? Aquela pessoa extremamente sensível, com aquele cabelinho jogadinho de lado, né? Aquela coisinha e tal. E o emo, dentro das coisas assim, ele chorava facilmente, se emocionava facilmente. Aí o pai ou a mãe, quando chamava a atenção, o emo pegava a câmera e fazia as suas lives, tal, mundo opressor, né? Aquelas roupinhas. Você já foi emo? Nunca foi emo. Tem. Então, é como a esquerda gosta dessa demonstrar essa sensibilidade, ou suposta sensibilidade, né? Então, quando chega um aperto, alguém fala forte, se faz de coitado, né? Mas aí, eles entenderam o recado, pararam com aquele discurso de soberania, mas adiaram as supostas, ou adiaram as execuções que seriam feitas. Ok. Enquanto isso, os Estados Unidos veio, tirou o Maduro para levar ao julgamento, naquela ação admirável. Por quê? Quantas pessoas morreram? Olha, falaram assim, os Estados Unidos invadiram a Venezuela. E quantas pessoas morreram? Em torno de 50 pessoas, não civis, e que nem venezuelanos eram, né? Na verdade, a maioria era cubano que faziam a guarda do Maduro. E agora, voltando novamente à ação ali ao Irã, depois dos avisos, né? As tropas americanas estavam se deslocando para lá e supostamente estava havendo negociações em torno desta ação americana na região. E eu ouvi algumas coisas hoje, estava vindo para cá, ouvindo a CBN. E a CBN, principalmente quando junta aqueles repórteres da Globo, é uma coisa absurda de ativismo. Para a esquerda, a favor da esquerda. Apesar de que, eu vou falar disso depois, eu estou vendo eles tomando um novo rumo estratégico nas falas. E esse pessoal, eles são por demais, assim, dissimulados. Não penso que eles mudaram de opinião, não. Eles só são dissimulados. Então, as pessoas falam assim, nossa, a Globo mudou de lado. Não, ela não mudou de lado. Ela só está sendo dissimulada para alcançar a confiança de um público que ela perdeu integralmente. A Globo deixou de ser símbolo de confiabilidade nos seus noticiários e perderam, é claro, uma audiência grande por conta disso e teve de audiência. E agora a gente está vendo que os depoimentos dos seus âncoras e jornalistas estão mudando completamente. Mas não é porque eles mudaram de opinião, e sim estão agindo de forma dissimulada para tentar iludir e ganhar a confiança de determinados grupos para chegar na eleição, poder dar o recado que eles querem. Mas vamos voltar aqui. Eu estava ouvindo ali diversas condições ou visões acerca do ataque, né, dos Estados Unidos e Israel ao Irã e o que eles de fato estavam levando em consideração e estavam colocando como certo ou errado. Mas, para dizer isso, a gente tem que falar do resultado da ação. E aí vocês vão comparar com outras ações, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia. O resultado de cada coisa, aí vocês conseguem colocar na mesma prateleira ou prateleiras diferentes. Então nós vemos de um ataque americano à Venezuela, uma invasão americana à Venezuela, 50 mortos não civis. Agora nós tivemos um ataque de Israel e Estados Unidos, um ataque sincronizado das duas forças militares e resultado, 200 mortos.
não 200 redondos, mas cerca de 200 mortos. Hoje saiu uma notícia um pouco mais já detalhada que dos 200 mortos, né, grande maioria, ou talvez quase na totalidade, militares, não civis. Ou seja, os ataques não tiveram alvos civis. Mas houve sim uma baixa em toda a cúpula de governo. E aí temos que separar o governo de ayatollados e ayatollahs, porque eles também têm a figura de um presidente, de um parlamento, mas o líder supremo é o Ayatollah Ali Khamenei, era, né? Porque esse morreu. Mas toda a cúpula desse sistema morreu. Toda a cúpula. Né? Ou seja, o ataque teve um direcionamento, sim, para acabar com um regime totalitário e opressor, e toda a cúpula morreu. Eu não sei dizer se eles estavam num congresso, se estava todo mundo junto no mesmo lugar fazendo alguma coisa em reunião. Não sei. Mas sei que o que está noticiado é que toda a cúpula morreu. Eu não consigo enxergar um sucesso maior do que esse. Porque os civis não foram sacrificados. Né? Pode ter acontecido a morte de um civil, pode, como exceção. Né? Mas conseguiram destronar um regime inteiro sem mortes consideráveis de civis. E aí, o nosso presidente, e também parte, é claro, da sua executiva, mas principalmente eu vi o ministro Rogério Amorim, das Relações Exteriores, falando que os Estados Unidos violou normas internacionais quando ele ataca e mata um líder dentro do seu país. Bom, gente, entendam que de fato houveram motivos. E podemos falar dos vários motivos que levaram a isso. Mas agora, qual que é melhor? Você acabar com quem está gerando conflito ou sacrificar civis? Qual que é mais produtivo? Qual que é melhor? Você poupar civis e diretamente atingir os loucos no poder? Ou o inverso, sacrificar civis? E é nesse ponto que eu tenho que fazer um paralelo com a guerra na Ucrânia. Porque na guerra na Ucrânia não morre mais militares do que civis. Morre mais civis do que militares. E eu estou falando isso do que diz respeito ao ataque russo. O exército, as forças armadas da Rússia, eles matam mais civis do que militares ucranianos. Porque ele tem como alvo atingir mais estruturas civis do que estruturas militares. Ali, pontualmente, seja na Venezuela, como agora no Irã, os alvos foram estrategicamente militares. Isso dá uma diferença enorme. E o Rogério Amorim, ministro das Relações Exteriores, estava criticando o governo americano, a ação americana, por conta disso. Olha, vocês violaram acordos internacionais porque mataram um líder no seu país. Sim, fizeram porque acabaram com um regime poupando sangue dos civis. E assim, gente, aí temos que voltar ao mês de janeiro, onde a população, os civis iranianos, não tinham valor para eles mesmos, porque foram reprimidos. E cerca de 5 mil civis mortos no mês de janeiro, simplesmente por não concordar com o regime. Então, essas narrativas da esquerda mostram quão tapados mentais eles são.
mostram quão eles são comprometidos mais na desgraça do que com o sucesso. Porque a operação, ambas as operações foram sucesso. Ambas as operações, seja na Venezuela e agora no Irã, que não houve baixa civis considerado. Houve sim a libertação de todo o povo. Todo o povo. Acredito que o Irã deva ter quase 100 milhões de habitantes. Então, todo o povo está comemorando. Tem gente que não gosta, claro, tem gente que vive da escravidão dos outros, né? Vivem da desgraça dos outros, vivem aí no governo, mamando do governo e em detrimento de toda a sociedade, mas esses, desculpa, não representam 100%. Mas todo o restante de 99%, que é a população que está sendo oprimida, essa sim está comemorando. Mas nós temos que olhar um outro lado também, muito importante. Porque também, capitão, é narrativa da esquerda que os Estados Unidos está invadindo ou fez essa operação, seja na Venezuela, como no Irã, por conta das reservas de petróleo. Né? Então, não podemos negar isso. Faz parte do jogo. Estrategicamente faz parte do jogo. Né? Mas temos que entender também o porquê. Temos que entender o porquê. E aí vamos lá. O petróleo venezuelano estava servindo para o enriquecimento do povo venezuelano. O povo venezuelano estava vivendo melhor com o petróleo sendo controlado lá pelo Maduro. É só vocês irem nos mercados aqui. Eu encontro de vez em quando venezuelanos, cubanos. Gente, eles abismados com a fartura, com a possibilidade de consumir produtos que eles não tinham lá. Então as riquezas não serviam para o bem-estar da população. E no Irã, as riquezas do petróleo fez do povo iraniano um povo melhor, com vida melhor, bem-estar melhor. Não. Muito pelo contrário. Eles estavam utilizando o petróleo simplesmente como moeda de negociação para se armar ainda mais. Era exatamente isso que esse regime estava fazendo. Eles estavam utilizando da situação geográfica do país onde se há muito petróleo ou há muitas reservas. Estavam capitalizando isso para se armar mais e não para enriquecer o seu povo. Compreende a diferença disso? O quanto isso diferencia? Agora olha outros povos na própria no Catar, né? Na Arábia Saudita, onde o petróleo é utilizado para enriquecer todo o povo. Compare ali como que funciona a vida de um iraniano e de qualquer desse país, seja do Catar, seja também dos Emirados Árabes. A qualidade de vida deles comparam com outros. Isso porque o regime do Irã utilizava suas riquezas para se armar e ameaçar. É importante dizer. Eles não estavam só viviam ameaçando seja Israel, seja os países vizinhos e o mundo. E uma coisa absurda, capitão. Não sei se você já parou para observar o que esse povo fala. E quero generalizar para todo o povo, mas sim os seus opressores, agora graças a Deus, eliminados. Eles não falam assim. Olha, se você fizer isso, eu vou te prender. Não, se você não fizer isso, você vai ser preso, vai ser condenado, vai sofrer sanções. Eles falam eliminar. Eles falam em destruir. Eu nunca ouvi
de nenhum governante de Israel queria destruir o país. Eu não ouvi. Gostaria, de repente, eu só não esteja tão informado, esteja errado. Mas eu nunca ouvi. Nenhum pronunciamento deles dizendo assim, olha, vamos destruir o Irã. Não. Volta a repetir. Tanto que atacaram agora estrategicamente pontos militares e de governo. Não houve algo civil. Diferente da resposta iraniana, que não foi em bases militares em Israel. Foi para atingir algo civil. Seja em Tel Aviv, seja em Jerusalém. Mais em Tel Aviv. Eles foram e mandaram mísseis em alvos civis. Não tiveram sucesso, até porque existe um escudo que protege Israel e poucos mísseis conseguem ultrapassar esse escudo. Mas ainda assim, os alvos eram civis. Eles lançaram um míssil sobre Catar, que caiu no bairro civil. Não houve, graças a Deus, vítimas, mas foi o que aconteceu. Eles sempre buscam caos e alvos civis. E no seu discurso, sempre aquela história que vai eliminar Israel, vai eliminar os Estados Unidos. Eu ouvi aqui, preste atenção, que o embaixador iraniano aqui no Brasil disse, né? Isso é importante, porque comparando com vocês, de fato, o mundo foi livre de opressores. Então, o embaixador aqui no Irã, aqui no Brasil, onde ele encontra total apoio do governo Lula, né? Ele declarou o seguinte: Irã levará ao arrependimento todos os seus inimigos. Né? Esse é o tema central. Mas como texto geral, ele diz que Estados Unidos e os inimigos do Irã serão aniquilados. Serão aniquilados. Entenda a força disso, gente. Como que se reage? Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu tenho extrema dificuldade em lidar com ameaça, sabe? Eu tenho extrema dificuldade em lidar com ameaça. Se uma pessoa me ameaça, ela pode falar que vai fazer o que for, mas a partir do momento que ela me ameaça, eu tenho problema de lidar com isso. E aí eu fico imaginando os Estados Unidos, imaginando Israel sentado a uma mesa, de repente, de negociação. Como é que você vai ter diálogo com pessoas que querem te destruir? E a esquerda é desse jeito. A esquerda, ela quando fala que é o diálogo, eu não quero. Ela trabalha para destruir. Eu não vejo a direita falando que vai destruir homossexuais, que vai destruir minorias, ninguém falando. Mas vejo com frequência, ouço com frequência a esquerda dizendo que vai destruir a religião. Né? Isso eu ouço com frequência. Vocês conseguem entender a diferença de um lado e outro? E o porquê a consequência de um ataque severo desse? Porque tem que ter sangue de barata e você ouvir que o seu país sofre uma ameaça de destruição e não o seu governo. Entenda. Aqui as baixas foram baixas de governo no Irã e não do povo iraniano. Mas ao contrário, com as suas armas, eles utilizaram o petróleo para se armar. Eles ameaçam toda uma população. Eles não querem, vamos acabar, porque na democracia ainda o governo é transitório.
Nós não vamos acabar com o governo do Trump. Não, eles falam que vão acabar com todos os americanos. Isso acaba legitimando uma ação. Porque ninguém vai ficar esperando uma ação uma reação. Porque essa ação pode ser fatal demais para a sua estrutura. Então, antes daquele que está ameaçando agir de fato, nós temos que agir. Reagir às falas, às ameaças, mas tem que se reagir. Não pode dar oportunidade para o adversário me atingir severamente, às vezes até mortalmente, para depois eu fazer alguma coisa. É a diferença. A esquerda pensa que o policial ele não pode agir, ele só pode reagir. O bandido está com uma arma na mão. Vai atirar no policial. Se não agir antes do bandido, ele vai estar morto. Como é que ele vai reagir morto? Não tem lógica. Compreende a diferença de narrativa? Depois eles se fazem de coitados, é claro. Quando atingidos, se fazem de coitados. Porque são opressores, imperialismo, blá, blá. Mas esquece todo esse contexto. Todo o contexto. Para que estava sendo utilizado o petróleo venezuelano? Simplesmente para manter um regime. A população estava cada vez mais indo para a miséria. Para que estava sendo utilizado o petróleo iraniano? Simplesmente para se armarem mais, causarem mais ameaças para os seus vizinhos também para o Ocidente. Porque o povo iraniano não estava vivendo melhor. Então houve-se uma ação. Essa ação foi um sucesso. Porque toda a cúpula do regime foi exterminada. Em detrimento da população continua lá. E agora, certamente, acredito que elas vão ter o fôlego para se manifestar e colocarem no poder melhor para eles. Né? Então a gente tem que entender tudo que está acontecendo para a gente não cair na falácia, na narrativa da esquerda. Mas para eu encerrar esse assunto, eu quero também falar sobre a posição da mídia nisso. A mídia já atacou muito mesmo ali os Estados Unidos com relação a todas essas ações. Mas estranhavelmente, nos últimos 15 dias, nós temos visto ele se posicionando mais em torno da lógica, não da razão, em torno da lógica. Qual que é a lógica disso? De fato, o povo iraniano está comemorando a ação dos Estados Unidos. De fato, o povo venezuelano está comemorando a ação dos Estados Unidos. Ou seja, eles não conseguem dar razão aos Estados Unidos, mas assumem que um ditador saiu do poder, foi tirado do poder, e o seu povo antes oprimido, está comemorando. Eles não conseguem dar mérito ou razão aos Estados Unidos, continuam vendendo uma visão de imperialismo, não dão razão, mas assumem que a ação livrou um povo de uma ditadura. Então, nos últimos 15 dias eu tenho visto eles batendo nessa tecla. E aí, saiba interpretar. Eles não dão mérito aos Estados Unidos, por quê? Dá mérito aos Estados Unidos é dizer que a direita brasileira está certa. Então eles não vinculam o mérito da ação aos Estados Unidos, muito pelo contrário. Quando vai se falar da ação aos Estados Unidos, eles falam que os Estados Unidos não estão respeitando acordos internacionais, acordos da ONU. Absolutamente, sempre que eles vão falar da ação dos Estados Unidos em si, eles deixam claro que os Estados Unidos estão infringindo acordos internacionais.
Mas quando vão falar do povo em si, seja venezuelano, seja agora os iranianos, eles dizem que o povo comemora a saída dos jogadores. Sabe porque eles não conseguem mais defender esses ditadores que oprimiram o povo e mataram. Por exemplo, os iranianos, em janeiro foram quase 5 mil iranianos mortos por esse regime, pelo simples fato de protestarem contra o regime. Então, isso não consegue mais defender. Apesar de que a esquerda brasileira ficou ao lado do regime. Seja do Maduro, seja dos ayatolás. Então eles prestem atenção no que eu estou dizendo. Eles separam as coisas. Não vinculam o sucesso da uma operação com a libertação e a alegria de um povo que foi livre de um regime totalitário. Aqui esse está errado, porque invadiu um país soberano, matou um líder opressor dentro do seu território. Esse aqui está errado. Esse aqui está cumprindo regras internacionais. Opa, não, mas aqui o povo está alegre, o povo está feliz, porque um ditador caiu. Compreende a estratégia disso? A gente não pode ficar caindo na falácia. Se eles fizerem isso, associarem um ao outro, eles, indiretamente, eles estão aí promovendo a direita brasileira. Então, para não perder a credibilidade da notícia, eles separam. E é muito importante. Depois, num próximo bloco, eu vou falar sobre questões de estratégia eleitoral, algumas coisas que estão acontecendo aqui também, até da parte da direita. Preciso deixar algumas coisas claras para você entender como que funciona e também não ficar enchendo empadinha para candidato que às vezes não tem compromisso, causa ou princípio, defesa de princípio de valores, só está aí na onda da direita, e estrategicamente, mas isso eu vou falar. Depois, vamos tomar uma água, depois eu volto para tratar com esses assuntos. Olá, Brasil, estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil, o segundo bloco. Pedindo a você também que nos siga nas redes sociais, siga Por Mais Brasil no Instagram, no Facebook. E se ainda não está inscrito no YouTube, vai lá, dá o sinalzinho lá para você receber todas as nossas notificações. Ainda estamos postando os programas gravados, mas em breve iniciaremos com os programas ao vivo. Então sua participação é sempre importante, deixa seu comentário, compartilhe também para outros seguidores de direita, para a gente aumentar cada vez mais a nossa rede de conscientização e principalmente de formação política, para termos uma militância cada vez mais inteligente e atuante, claro. Bom, gente, esse é um ano eleitoral e percebe-se que estão falando pouco acerca da eleição, muito acerca de candidatos, e uma coisa não pode estar desassociada à outra. Nós, como militância, a gente tem que entender como que funciona o processo, as regras do jogo. Mas, ainda assim, nós vemos que há, até por parte da direita, aí pessoas muito interessadas na ignorância de uma militância. Não se importa com a militância no sentido dela conhecer o processo, como que funcionam as coisas. Por quê? Porque ela simplesmente quer uma atuação, uma militância para ela, e não para a causa. Nós do Por Mais Brasil, nós aqui defendemos a causa, princípios, valores. Pessoas, sim, são necessárias para que tudo isso aconteça, mas não são o foco do nosso trabalho. Estamos, sim, focados em defender aquilo que acreditamos, porque as pessoas até podem nos decepcionar, mas a causa nunca nos decepcionará. Então é muito importante nós conhecermos como que funciona a regra do jogo, as eleições. E estamos chegando aí dias importantíssimos para isso. E eu gostaria que você ficasse atento, porque baseado na motivação de cada um, que você vai entender se ela está no jogo por causa da causa, defender causa, ou
ela está no jogo para se autopromover ou até mesmo buscando o seu próprio benefício. Inclusive, há uma frase que diz: desconfie de todo idealista que lucra com o seu ideal. E hoje o que eu consigo perceber é que muitos da direita estão lucrando alto com o seu ideal de direita. Poucos estão pagando um preço de fato de militância, mas sim sempre olhando aquilo que lhe beneficia, principalmente em torno no que diz respeito a retorno de mídia, né? Está em evidência, está com o nome badalado por diversos motivos, mas atuando diretamente para defender nossas causas de forma inteligente, de forma coletiva, olha, difícil contar alguns aqui. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda como funciona e no Por Mais Brasil isso é muito importante para a gente, termos pessoas esclarecidas. A ignorância põe todo mundo no mesmo balaio. E semana passada, se não me engano, eu estava falando com as mulheres, né? A gente tem reuniões frequentes com mulheres ensinando como que funcionam as coisas. E elas saíram daqui muito assim satisfeitas porque entenderam de fato a regra. E aí daí que eles começam a perceber, abrir os olhos, poxa, fulano estava me usando, ciclano estava me usando, e de fato acontece muito isso. Mas eu quero cair agora num contexto muito importante que é alguns prazos eleitorais que dizem muito respeito a alguns candidatos que estão aí. Agora, no dia 4 de março, começa-se a janela, desculpa, no dia 1º de março, começa-se a janela para aqueles que têm mandato mudarem de partido sem perder o mandato. Ou seja, a pessoa foi eleita por determinado partido em 2022 e agora ela quer mudar de partido para disputar a eleição 2026 por um outro partido e começa essa janela dia 1º de março, vai de 1º ao dia 30, que ela pode mudar sem perder o mandato, sem ser ali inserido no que diz respeito à infidelidade partidária. Agora vamos falar das questões de direita, que nos atinge diretamente. Até porque nós não temos partido de direita, concordam comigo? Não temos partido de direita. E alguns partidos, nós vemos uma atuação muito misturada de direita e esquerda dentro do mesmo partido. E é só você ver as votações no Congresso Nacional de parlamentares de direita e de esquerda e aqueles que acabam votando mais com a esquerda do que a direita. Mas também tenho que evidenciar e separar do bolo, e isso foi até questionado por uma das mulheres, olha, fulano determinado, ele votou com o governo Lula em determinado projeto. Sim, mas o projeto era bom para a sociedade? Entenda que nós não precisamos de parlamentares tapados da cabeça. O que for bom para a sociedade, independente se vem da direita ou da esquerda, nós temos que ser a favor. Se o governo Lula propor algo, diminuição de impostos, por exemplo, a diminuição do imposto de renda, aí da faixa etária ali, da faixa que está obrigada a fazer o imposto de renda, é um projeto bom para toda a sociedade. Aí o tapado de direita vai votar contra só porque vem do governo Lula? Não, nós não somos tapados. Então, assim, temos que diferenciar. Parlamentar votou junto com o governo Lula determinado projeto. Sim, se não forem projetos que estão inseridos nas nossas pautas que são inegociáveis, ligado ao aborto, legalização de drogas para uso recreativo, né? Também projetos que restringem a atuação da igreja cristã, projetos que restringem ou até tiram o poder pátrio e coloca a autoridade demais de ensino da criança, doutrinação da criança de professores, por professores. São essas coisas que são inegociáveis com a gente. Agora, se o governo propor projeto que baixa impostos, né, projetos que são que trazem melhor
qualidade de vida para os cidadãos em geral, não importa se é de direita ou de esquerda, o parlamentar tem que estar junto, compreende? A gente tem que ser mais inteligente, para a gente não ficar caindo em falácia dos outros. Ah, fulano vota com o governo. Sim, vota no quê? Sabe? Então a gente tem que entender agora algo muito importante, porque quando se diz de partido, aí nós estamos falando de algo muito crucial. Por quê? Digamos que você seja de direita e você se candidate por um partido de centro-esquerda ou de esquerda. E ali, dentro do contexto de partido, estatutariamente, ou até mesmo de grupo de partido, se você não vota com eles, você pode ter um mandato cassado. Ou o segundo ponto, o seu eleitor, que é de direita, vai votar num candidato de direita e, por conta dessa atuação e não identidade partidária, ele pode ser cassado e vai entrar outra pessoa de esquerda com o seu voto. Compreende o quanto é importante isso e a gente ter isso no radar? Então não é qualquer partido que um candidato de direita deva ir. Senão a gente acaba ali dando mais munição para os nossos adversários. Nós não temos partidos de direita. Fato, não existe partido de direita no Brasil. Os partidos, na sua totalidade, eles sofrem processos ligados à regionalização, né? Mais para o norte do país são mais de esquerda, mais para o sul, mais de direita. Mas ainda assim, alguns já têm posições muito claras e participação dentro do governo Lula, com ministérios, né? Assumindo pastas importantes dentro do governo Lula, e isso não pode ser ocultado e nem se fazer vista grossa quanto a isso. E eu percebo que alguns militantes de direita, lideranças de direita, eles gostam de fazer vista grossa, certamente porque são funcionários de políticos desses partidos. Então, assim, entendam bem quem fala a coisa, porque a grande maioria dos militantes de direita não está ligada a político, e sim aquilo que defende. Mas algumas lideranças que normalmente estão em cima do caminhão, normalmente têm evidência, esses sim têm vínculos estreitos com políticos. Então eles falam aquilo que beneficiam o seu candidato. E a gente tem que saber interpretar isso. Tá? Não estou julgando ninguém, mas temos que deixar claro que no final das contas, na balança, eles olham muito disso. Aí acabam combatendo e condenando todos que não estão nessa linha com coisa que ele está isento no processo, isento na discussão. Não, ele está ali porque ele já trabalha, foi cooptado, não estou falando que é certo ou errado, por determinado candidato, e a postura, a posição dele é 100% relacionado ao que o candidato determina, senão ele vai perder o emprego dele. Né? Mas eu quero esclarecer essa questão de partido. Então, abre-se a janela. Todos que já têm mandato, deputado estadual, deputado federal, podem mudar de partido sem perder seus mandatos. Ah, mas o cara é vereador, vai mudar. Não, vereador não, essa janela não é para vereador. Essa janela é para deputado estadual ou deputado federal. Vereador só pode mudar de partido se houver justa causa ou se houver uma anuência partidária para a liberação dele. Senão, não pode mudar de partido. Bom, então a gente tem que acompanhar essas movimentações e o que também motivam essas movimentações. E eu vejo pessoas, até boas lideranças, precipitadamente, quando eu falo precipitadamente é para não induzir a má fé, né? Porque às vezes eu penso que até é má fé da pessoa, ou de fato está indo por questões financeiras, porque alguns partidos têm estrutura partidária gigantesca, muito dinheiro. Gente, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Tá? Chega a ser um absurdo. E a gente, eu confesso que eu penso que a eleição ela tem que ser subsidiada parcialmente, mas a gente vê que é uma absurda quantia e acaba beneficiando alguns candidatos. E eu percebo que muitas lideranças de direitas elas são assediadas muito pelo recurso financeiro.
Até então, por Mais Brasil, nós não utilizamos dinheiro público, porque os partidos a qual nós pertencíamos nunca teve recurso público, nem fundo eleitoral, nem fundo partidário. Então, todo o resultado que nós tivemos em eleger vereadores em diversas cidades, todo o trabalho elegendo conselheiros tutelares no Estado, todos sempre foram muito impulsionados pelo esforço próprio e contribuição dos nossos filiados e seguidores. Mas eu percebo algumas lideranças sendo assediadas pelo dinheiro. Olha, questões até morais são deixadas de lado. Inimigos passam a ser amigos. E vejo também muita gente fazendo uma rasa campanha eleitoral baseada unicamente no nome de Bolsonaro. Não condeno ninguém, eu só acho que isso é raso demais. Nós precisamos ter convicções relacionadas ao porquê nós militamos pela direita. E direita está relacionada à defesa de princípios e valores. Tá? E não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. E eu estou percebendo que de muitas lideranças de direita sai água doce e água amarga. Tá? Esse mês a gente vai ver muita coisa por conta das questões regionais. Porque, particularmente, quase todos os partidos de centro estão ali no grupo ligado ao governador Ratinho, que é um pré-candidato à presidência da República. Ou seja, qualquer candidato por esses partidos não vai poder apoiar o Flávio Bolsonaro. E se tentar, por exemplo, ele pode, primeiro, não ter o nome levado na convenção e pode ser expulso do partido por infidelidade partidária. Compreende a seriedade disso? A maioria dos partidos de centro estão muito ali na rede de apoio do Ratinho, governador, que é candidato à presidência ou pré-candidato à presidência da República também. Como que esses candidatos vão lidar com isso? Como que eles vão agir na eleição? Então, o partido importa muito, sim. Até porque senão você vai militar por um partido, envolver-se num partido, achando que está fazendo um trabalho de direita, que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, e de repente vai chegar lá na frente, não. Você vai ter que apoiar o Ratinho, caso ele seja candidato. E não estou julgando se será um bom ou mau candidato. Eu até acredito que o Ratinho, pro Paraná ou pro Brasil em geral, porque ele foi um bom governador, ele será bom também, acredito, como presidente. E pro Paraná, pra gente, ligado ao nosso estado, eu jamais deixaria de votar em alguém do meu estado sendo bom, alguém, uma pessoa de princípios, por qualquer outro motivo. Porque eu moro aqui, eu quero também um bem-estar do meu bairro, do meu estado, né? Se a pessoa está alinhada no que diz respeito a princípios e valores, para mim, já se torna um candidato possível de ter meu voto. Mas nós vemos que também dentro da direita, e é forte, a linha bolsonarista, ou seja, as pessoas que estão ali focadas no que o Bolsonaro recomenda, sem saber se o cara é bom, não importa. Foi recomendado pelo Bolsonaro, estou com ele, porque a pessoa é da linha bolsonarista. Não estou julgando também, mas eu estou apenas fazendo-os entender que a nossa postura, ou para onde determinado candidato vai agora nessa janela, vai dizer se ele vai lutar ou não por aspectos ligados ao militante de direita. Tá? Então, esse período é muito importante, de 1º de março a 30 de março, por conta da abertura da janela e a movimentação. Mas tem um segundo motivo, além desse, né? Que, estando a maioria dos partidos na base do governador Ratinho, nós vimos primeiro o PSD inchado. O PSD está inchado e ele tem que escoar o excedente de parlamentares para os partidos aliados.
Então, esses outros partidos, eu posso citar alguns deles, republicanos, progressistas, esses acabam absorvendo parlamentares do PSD ou da linha desse grupo que já governa o Estado para aliviar o peso que está sobre o PSD. Então, lideranças de direita têm que ficar atento a isso, porque senão eles vão servir apenas para reeleger os mesmos que estão lá. Compreende? Nós vemos excelentes novas lideranças de direita despontando em ascensão, e eu destaco na última eleição para vereador, nós tivemos ascensão de lideranças de direitas boas na cidade, dentre eles o próprio vereador Bruno Seco, eleito pelo Por Mais Brasil. Mas tem outros vereadores novos também, combativos à esquerda, que foram. Mas e agora? Alguns vão sair candidato a deputado, vão para qual partido? E esses partidos vão desembocar onde o apoio deles depois? Sabe quanto é importante isso? Você, militante, saber dessa situação? Tá? Aqui o Estado está polarizado no que diz respeito a mando. Que diz respeito a mando, sim. De contrapartida, nós vemos também um PL que, aqui no estado do Paraná, não tem posição. Está com o Ratinho, né? Tem a vice do prefeito de Curitiba, que é do mesmo partido do Ratinho, né? Então o PL não tem direção. Eu fico imaginando aí como que vai ser a eleição sem uma postura, sem um posicionamento claro. Não quer abrir mão das mazelas, das posições que se tem, secretarias, né? Não quer abrir mão por um projeto nacional e põe toda uma militância aí sem saber o que fazer. Primeiro ponto, isso. Acompanhe agora a janela do dia 1º a 30 de março, que é onde os mandatários, né, os parlamentares que já têm mandato, eles podem se movimentar, trocar de partido sem perder o mandato. O segundo ponto é a janela para estar filiado a um partido para poder disputar a eleição de 2026. Isso é importante. E aí você vai diferenciar questões de grupo, como Por Mais Brasil age e como os outros grupos agem. Bom, no Por Mais Brasil nós já tomamos uma decisão de acordo com que foi tratado, discutido internamente. Nosso grupo vai, dentro da eleição 2026, atuar pelo PSDB. Nós conversamos com a presidência do PSDB, firmamos um acordo onde todos os candidatos vão assinar termo de compromisso em defesa a princípios e valores que para a gente são inegociáveis. Esse é o que veio à mesa na discussão e foi aceito, e nós vamos trabalhar em torno disso. Inclusive, no próximo sábado vai ser o evento que vai simbolizar a nossa entrada, a entrada do Grupo Por Mais Brasil no PSDB. E nós estamos montando a chapa que irá disputar a eleição em 2026, que isso é importante. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as lideranças e trazendo para dentro. Porque nós temos a nossa capacitação, que é justamente pegar boas pessoas, boas lideranças, dar o ensinamento político para ela entender como que funciona uma eleição e oportunamente lançar. Já os outros não fazem isso. Os outros nem filiam as lideranças. Por quê? Porque eles não querem você. Entenda, eles não querem, eles querem só o teu apoio. Eles querem só o teu voto. Eles não querem ver você em potencial em disputar com ele um espaço. Não, eles querem que você simplesmente seja escravo das ideias deles e simplesmente os apoie. Né? Então, até o dia 4 de abril é o prazo para quem todo mundo que deseja disputar a eleição esteja afiliado ao partido que irá disputar a eleição. Tá? Nosso grupo Por Mais Brasil, nós arregimentamos as lideranças e nós damos treinamento. Eu costumo dizer que o nosso treinamento é espartano. Nós transformamos um cidadão comum em um verdadeiro soldado guerreiro para representar os interesses de segmentos, mas principalmente para defender os princípios e valores que nos trazem a política. E nós damos treinamentos. Por isso que, para mim, não me importa
o seu potencial, desde que você, de fato, se veja como uma liderança e milite. E o papel é isso, trazer para dentro de um contexto eleitoral para que você tenha condições de decidir lá na frente. Sabe por quê? A filiação é até o dia 4 de abril. Mas se a pessoa vai ser candidata ou não, ela tem até agosto, quando começam as convenções partidárias, para decidir. Entende o tempo de treinamento que você vai ter? Às vezes hoje você não se vê como um candidato, como um pré-candidato. Mas depois de um treinamento você vai entender que as suas forças e condições são até maiores do que aqueles que você apoia. Porque a maioria que estão aí já assentado a uma cadeira parlamentar, olha, pouco tem identidade de liderança local. Poucos, pouquíssimos. Foram eleitos por circunstâncias que mudam. A gente vê alguns políticos que lá atrás faziam uma votação gigantesca e hoje não fazem mais, justamente porque as circunstâncias eleitorais mudam. Mas também elas mudam a favor de uma pessoa. Hoje você não se vê uma liderança capaz de ganhar uma eleição, mas sendo trabalhado seu crescimento, ensinado você como lidar em todas as esferas, seja na parte de marketing, atuação em redes sociais, mas principalmente engajando a sua liderança, os seus liderados com uma causa, você cresce. Então, hoje você não se vê, mas amanhã, de repente, você seja o principal nome. E o nosso Grupo Por Mais Brasil oportuniza isso. Tenho que citar como exemplo, por exemplo, o vereador Bruno, que foi eleito em Curitiba, um dos mais votados também, uma liderança nova em Curitiba, que nós demos a oportunidade para ele se lançar, a própria Cristina Grêmio. Cristina Grêmio não tinha partido, não tinha nada, nunca foi candidata a nada, as pessoas conheciam ela mais por uma questão relacionada à atuação profissional nela, né, como jornalista, e nós demos a oportunidade para ela ser candidata, e aí quase foi eleita prefeita de Curitiba. Compreende que o treinamento é importante para se estabelecer mandatos, mas tudo começa com a filiação e o prazo é no dia 4 de abril. Então nós do Por Mais Brasil estamos antenados nisso, ensinando, mostrando, mas a coisa é que temos que ficar unidos. Por que, capitão? Preciso te trazer a baila da conversa, o que eu vejo aí, que essas lideranças de direita, elas não estão preocupadas com isso. Elas gostam de falar que estão unidas só para vender um peixe para um cenário nacional. Mas união mesmo não tem nenhuma. Eu vi um vídeo, e eu vou citar nomes aqui, sabe por quê? Desculpa, eu não devo nada a ninguém, e volto a dizer, eu voto na direita. Mesmo discordando da pessoa, eu voto na direita. Se a pessoa é a representante, eu voto na pessoa. Eu falo hoje em conversas particulares que a única pessoa para conseguir deixar a Gleisi Hoffmann fora de um mandato de Senado é a Cristina Grêmio. Eu concordo com ela, com tudo que ela fala, que ela faz, até a forma dela agir. Assim, eu não concordo, cara. Mas, no entanto, meu posicionamento, meu voto sempre vai ser para a direita, compreende? Porque uma coisa diferencia a outra. Mas esse pessoal gosta de dizer, a direita está unida. Não, não está. Não está unida, não tem estratégia, não tem planejamento e falo mais, não tem liderança. Não tem liderança local aqui no estado do Paraná. Tá? Hoje está, inclusive, acontecendo o Acorda Brasil, lá na Boca Maldita, um evento que estão tentando regionalizar, motivado muito pelo esforço inicial do Nicolas Ferreira, que fez isso de Minas até Brasília, e o pessoal, claro, diante de toda a repercussão que deu, quer também tirar uma casquinha e fazer para se promover. Mas olha lá quem está em cima do caminhão. É só olhar. É só ver quem está em cima do caminhão. Mas veja nos bastidores que construção que há, que planejamento que há para a gente derrubar a esquerda aqui no estado do Paraná. Me fala, quando que houve? Não há. Que sintonia que há, por exemplo, discursão, até mesmo para falar, olha, tais liderança, você vai para esse partido, você vai para aquele, para a gente conseguir eleger o maior número de candidatos ou número de parlamentares possíveis de fato de direita. Onde tem esse planejamento? Não tem. Compreende que não tem? Então esses eventos são mais para encher empadinha, sabe? Um camarada, não sei se você conhece, que fala muito isso, enchendo empadinha dos outros. Então eles fazem uns eventos para encher empadinha de parlamentar. Para o parlamentar ficar em evidência. Para o já deputado ficar em evidência.
Eu não estou nessa causa para encher empadinha de ninguém. E é por isso que eu não estou lá. Sabe? É por isso que eu não estou lá. É por isso que o Por Mais Brasil, ele prefere atuar nos bastidores, mas de forma eficaz e concreta, formando lideranças, ensinando, capacitando e tendo condições de fazer diferença. Que a gente não vai ganhar o mundo inteiro de uma hora para outra. A gente não vai eleger dos 30 deputados federais, não vamos eleger 30. Mas se cada grupo organizadamente, né, dentro de uma estratégia, conseguir eleger um, olha, o avanço é grande, mas eles não estão preocupados com isso. Cada um está preocupado com o seu umbigo. Aí vai para qual partido, para qual prometeu mais dinheiro. Verdade. Não vão cumprir? Não vão cumprir. Mas ainda assim eles gostam de ter a promessa de que vão ter mais dinheiro do fundo eleitoral para financiar a campanha deles. Nós fizemos a campanha de 2024, 2022, 2024, tudo sem dinheiro. 2016, tudo com partido sem dinheiro. E mesmo assim alcançamos sucesso por conta de treinamento da militância. Né? Treinamos a militância para ela ter uma ação eficaz e não ficar enchendo empadinha, idolatrando pessoas. Idolatrando. Para depois a gente ficar passando vergonha muitas vezes aí nos debates políticos pela falta de preparo. Compreende que a gente não pode ficar fazendo a militância cega sobre o risco de nós mesmos prejudicarmos a causa. Eu falo com autoridade disso porque eu não sou candidato a nada e não sou empregado de ninguém que é candidato. Estou extremamente ou exclusivamente em torno da causa. Sabe? Então é muito estratégico. E eu pergunto, eles falaram isso para vocês? Ensinaram isso para vocês? Não ensinaram. Eu sei que não ensinaram, porque eles não querem que você saiba. Eles não querem que você se potencialize como liderança. Eles não querem que você seja um futuro vereador, um deputado, não. Eles querem simplesmente que você trabalhe em torno do nome deles. E isso não vão ter de mim. De mim, não. Isso não vão ter. Sabe? Então, assim, na hora de votar, eu vou votar sempre com a direita, não tenha dúvida disso. Né? Tá? Aqui é pessoa que vota mesmo com a direita. Mas eu ficar enchendo empadinha para candidato A ou B que pouco fala das nossas causas, né? Na hora do vamos ver, é aquilo lá. E eu falo assim, gente, nem tudo em torno da nossa causa é remunerado. Vereador é remunerado, deputado é remunerado, mas tem coisas, posições estratégicas que não são remuneradas, mas não deixam de ser importantes por conta disso. E eu não vejo essas pessoas atuando em torno disso. Gostam de ficar aparecendo na mídia, gostam de ficar nas lives e na internet, mas eu não vejo, de fato, participando da base da sociedade para defender aquilo que nós acreditamos. Sabe, então é muito importante. Então, guarde isso. Nós teremos agora, começando, no dia 1º, começa hoje a janela para quem já tem mandato, mudar de partido. Veja para onde aquela liderança que você admira, para onde ele está indo, para ver se seu voto ou a sua militância não vai desembocar para já eleger um figurão que já está lá dentro, ou que vai ser indicado por quem está acima e comanda o partido de cima. O segundo ponto é esse. Prazo para quem quer se filiar e deslumbrar uma candidatura que é 4 de abril. Muito importante isso. Então eu vejo você como uma liderança capaz de aprender e sim fazer diferença e não ficar aí servindo para enriquecer os outros e encher empadinha para os planos e sonhos dos outros. Né? Se é pela causa, eu estou junto. Agora, se for para ficar evidenciando ABC, esquece. E eu sei que é disso por conta das ações atrás das câmeras. E aí, assim, pode me criticar do que for, menos que eu sou vendido. E eu provo quem é vendido. E eu provo. Então, não venha para cá tentar me atacar, que a nudez eu conheço. E provo. Não é só conheço, eu provo. Né? Mas eu não estou preocupado, não quero essas coisas, não. Quero, de fato, que haja um planejamento maior, que haja um ajuste entre as lideranças de direita no estado do Paraná, para que nós tenhamos candidaturas fortes, consistentes, em partidos que deem condição para a eleição, né, de fato, dessas pessoas, e que nós cresçamos. É o que interessa, é o que importa. Mas, até que isso aconteça, continuamos trabalhando aqui no Por Mais Brasil, de forma modesta, mas avançando sempre, um passo após o outro, mas vencendo sempre, graças a Deus,
Esse é o nosso contexto. Eu peço que você nos ajude aí. Vai nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, compartilhe o nosso trabalho, Por Mais Brasil no Instagram, Por Mais Brasil no Facebook e também siga aí no YouTube, se inscreva lá no Pode Mais. Já já começaremos os programas ao vivo, muito importante. E a nossa ideia é manter cada vez mais informado, mais consciente da sua atuação, daquilo que você pode fazer para nossa causa avançar cada vez mais. Um grande abraço a todos. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Vamos ficar atentos a tudo que acontece. Lembrando que no próximo sábado vai ser o grande evento nosso, onde o Por Mais Brasil vai tornar pública a sua posição partidária aqui no estado do Paraná. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, capitão. Até a próxima.